Fala, gente, eu sou Daniel Sherman e este é o curso de guitarracompleta.com.br. Eu vou dar uma dica hoje sobre como criar um riff pesado, tá? Esse aqui eu me baseei muito na onda do Metallica Megadeth, tá? Que é especialmente por conta do Stranger Things, que tá rolando muito essa música do Metallica, que é o Master of Puppets. Então aí eu fui pensando basicamente nesse esquema aí. Então, primeiro ponto que eu, Daniel, uso para criar riffs bacanas e tal, é pensar na harmonia, ou seja, pensar nos acordes. Qual a sequência de acordes que eu vou criar aqui para poder fazer o meu riff? Nessa música especificamente, eu pensei no Mi menor, num Ré, eu posso pensar aqui num Lá com baixo em Dó sustenido, depois num Dó e num Si maior e volto para o Mi menor. Só que não são bem esses acordes que eu estou utilizando. Por quê? Eu não estou utilizando a terça deles. Eu estou utilizando a tônica e a quinta, né? E fazendo um jogo de semitonar, digamos assim, né? Trazer meio tom para baixo e voltar para a tonalidade, né? Que é o que eu faço bem aqui. Aí depois... agora... Percebe que eu não estou fazendo acorde cheio, porque se eu faço com acorde cheio vai dar até rola, mas não é a mesma coisa do que é bem diferente, né? A sonoridade é diferente, porque esses estilos de riffs pesados, eles vão muito em cima da tônica e da quinta, né? A terça, ela deixa o acorde, entre aspas, fraco, né? Se eu toco aqui o Mi menor, né? Completão, é diferente de tocar. É diferente. Percebe o peso? Então, para deixar pesado, vocês têm que pensar muito na tônica e na quinta. Power chord, né? Tem um módulo que eu falo somente sobre power chords no curso de guitarracompleta.com.br. E aí, o que mais que eu utilizo, que eu devo pensar para poder criar um riff pesado? Aí entra os, digamos assim, os trejeitos, os predicados, né, do estilo musical que eu quero tocar. O heavy metal, ele exige muito esse som pesado, de cordas graves. Então, dá para criar riffs aqui embaixo? Dá, óbvio, mas o som pesado desse riff, especificamente que eu estou falando, ele está aqui em cima. Sexta corda, quinta corda e quarta corda e um pouco da terceira corda, dependendo muito da situação, tá? E aí, eu tenho que pensar também, eu penso muito na bateria, né? Então, quando eu penso no riff, a bateria me vem muito na cabeça, né? Né? Aquela coisa que Metallica faz, né? Ou então, né? E fica aquela coisa de pedal duplo, né? Então eu penso muito nisso daí. E aí nisso é que entra o segundo aspecto que eu vou falar aqui, que é a mão direita. A mão direita eu penso muito como a bateria, né? Porque eu vou aqui, ó, o bumbo. Porque eu tô né? Pode ver, o bumbo duplo tá aqui, ó. E a caixa, ó. O ataque, ó. Ó o bumbo. E aqui eu tô usando muito o que a gente pode chamar de pedal point, digamos assim, né? Eu tô usando uma nota que fica aqui o tempo inteiro rolando. Né? O bumbo duplo, né? Então, isso é a forma que eu penso. Não significa que essa é uma regra, né? Porque não existe regra em relação a isso daí. Mas quando eu penso em criação de riff, penso basicamente em acordes, né? A sequência de acordes que eu vou tocar, até para poder definir tonalidade. Por exemplo, aqui eu uso Mi menor,
Aí tem um Lá aqui, que digamos, eu posso pensar num Lá com baixo Dó sustenido. Mas não é um Dó sustenido power chord, né? E um Dó, e um Si, e um Mi menor. Aqui, basicamente, eu posso utilizar duas escalas. A escala de Mi menor, né? E quando eu faço este Si maior, eu vou para a escala de Mi menor harmônico. E quando eu faço esse Lá, digamos assim, eu tenho o quê? Eu tenho um Mi menor dórico. É aquele, né? Menor dórico. Essa sonoridade, né? Então, eu tenho aí algumas possibilidades melódicas, né? Que eu traduzo isso tudo depois no meu riff, né? Eu vou jogar isso tudo no riff. Aí eu preciso ter o quê? Uma sequência de conhecimentos, digamos assim. Por quê? Eu tenho que pensar em acorde, e aí isso engloba saber onde é que estão esses acordes. Ó, aqui o Mi menor, por exemplo, ó, Mi menor, isso aqui é o Mi menor. Eu tenho Mi menor aqui, Mi menor aqui, Mi menor aqui e volto pra cá. Tenho Ré aqui, tenho Ré aqui, Ré aqui, Ré aqui, Ré aqui. Depois eu tenho um Lá com baixo Dó sustenido. Eu tenho esse Lá aqui, eu tenho, digamos, esse Lá aqui, só que eu penso com a tônica aqui. Depois eu tenho aqui, ó. E depois eu tenho aqui, que eu posso pensar aqui também. E depois, por último, eu tenho aqui, que eu posso pensar. Né? Um Lá com baixo Dó sustenido. E depois eu tenho um Dó. E um Si maior. E nisso, aqui, só aqui foi um estudo de Kajed, acordes maiores e menores, né? E também com inversão, que aqui eu já fiz um som um pouco diferenciado, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Opa! Porque é difícil a gente fazer esse tipo de acorde aqui, né? Mas eu tô pensando no Dó sustenido. Agora eu posso pensar também no Dó sustenido em power chord, né? Aqui, por exemplo. Aqui. E aqui. E aí também eu tenho os power chords, já puxando aqui o Mi menor power chord aqui, Mi menor power chord aqui, Mi menor power chord aqui, power chord aqui e power chord aqui. Enfim, aí eu vou fazer isso para todos os acordes. E depois eu tenho tríade também, né? A tríade aqui, ó. Ó. Né? Mi menor aqui, por exemplo, Ré. Dó. E Si. E aí eu, obviamente, que eu tenho que achar onde eu vou utilizar aqui. Região eu vou pensar esse riff. No caso, eu pensei só aqui. Só aqui. Da corda solta aqui até a sexta, sétima, sétima, oitava, nona casa, né? Aqui, ó. Até a nona casa, porque eu tô colocando meu dedinho aqui. Até a nona casa. Então, eu tô usando essa movimentação aqui, tá? Essas duas regiões. Essa região aqui e essa outra região aqui, né? Eu posso pensar em Kajed, eu posso pensar em tríade, eu posso pensar em escala, né? Porque isso aqui tudo também tem escala envolvido, né? Como eu falei, eu posso usar Mi menor natural, Mi menor harmônico e o Mi menor dórico. Opa! Ok, então é o seguinte, perceba que são muitas peças. Agora tem uma questão que a outro ponto, né? Primeiro ponto, a sequência de acordes. Segundo ponto, que eu falei é sobre o estilo musical, né? Quais cordas eu vou utilizar
para poder fazer esse riff pesado. Essas cordas aqui. E um terceiro ponto, digamos assim, é escutar bandas e músicas que são do estilo para poder pegar a identidade desse estilo musical, né? Então aqui eu me baseei muito no Metallica, muito no Megadeth, né? Que eles fazem esses riffs com muito... essa coisa assim, né? Que no Master of Puppets que tá rolando muito por aí, por causa da série lá. Então, e aí entra também a questão de timbre, então já é um outro ponto. Então aqui eu usei um reverbzinho. Vocês estão ouvindo? Eu vou desligar o reverb. Sem reverb, com reverb. Bem de leve, né? E um distortion, né? Percebe que já muda a brincadeira. Aqui eu pensei, é um high gain, né? Um distortion ali, high gain bem... com muito ganho, muita saturação, aquele som bem quase abelhudo, digamos assim, né, que a gente escuta muito nesse tipo de som. O drive está um pouco acima dos 50% e a tonalidade dele também já está ali nos seus 70%, 80%, né? E o reverb bem de levinho, só para dar um pouquinho de ambiência. Mas eu posso também tocar sem o reverb, né? Fica mais seco. Com reverb, só para dar uma ambiênciazinha, né? Não posso sujar, porque quando eu uso delay, quando eu uso muito reverb aqui, eu vou criar aí uma saturação dessas modulações, né? Então é bacana de pensar também nesse ponto. Então assim, são muitos aspectos, não tem uma regra, mas aqui eu quis deixar basicamente a minha forma de pensar para poder dar uma orientada em vocês em relação a isso. Se serviu, bacana. Se não serviu, joga fora e procura outro conteúdo em relação a isso. Mas isso funciona muito para mim, especialmente quando eu tenho que tirar músicas desse estilo. Porque quando eu sei a sequência de acordes da música e quando eu sei em que região do braço ele está tocando e quando eu sei o timbre que ele está usando, entendo esse timbre que ele está usando, entendo as escalas que envolvem, né? Lembrei, o segundo ponto que eu falei foi da escala, né? E dos acordes, escalas, né? A região do braço, né? As cordas que eu vou utilizar e também o estilo que eu vou seguir, para que ponto que eu vou apontar. Quero misturar com música brasileira, quero misturar com música celta, quero misturar com música africana, sei lá. Aí vai do gosto musical, né? E também o timbre. Por exemplo, aqui eu estou usando também esse captador. O captador da ponte, que ele tem mais ganho para isso, ele tem mais potência para isso, ele tem mais presença para poder fazer esse estilo musical. E os pedais, no caso aqui eu usei um pouquinho de reverb, mas muito pouco mesmo, quase nada, só um pinguinho e um high gain, né? Um distortion aí para poder deixar o som pesado, que é o que pede esse tipo de música, né? E agora a gente vê um revival aí, né? Revivendo muita coisa dos anos 80, dos anos 90, porque as gerações estão passando, né? Então a minha geração, que é dos anos 80, eu nasci exatamente em 1980, né? No começo do ano, em janeiro de 1980. Então eu vivi muita coisa dos anos 80 e os anos 90. E eu ouvi essas coisas bem distantes, porque não era muito a minha realidade de música. A primeira vez que eu escutei um rock mais pesado foi Guns N' Roses, né? Então não foi o bem mais pesado, mas era mais pesadinho aí do que eu estava acostumado no meu dia a dia, né? Até que depois veio AC/DC, veio que é mais classic, né? Classic rock, ouvi o Deep Purple, ouvi o Iron Maiden, aí veio Metallica, veio Megadeth e por aí vai. Então eu tenho que ter essa vivência de escutar esses estilos musicais para poder trazer para minha tocabilidade o que vai externar para o público, aquilo que vai chegar no ouvido do público. Porque se eu toco de uma forma parecida, por exemplo, como o Chimbinha, não vai rolar. Porque o Chimbinha toca mais aqui embaixo, né? Mais aqui embaixo. É outro estilo, já muda.
E a mão direita também, ela tem que obedecer, como eu falei, a questão da bateria. Eu falei também, esqueci desse outro ponto, né? De colocar no resumo. Da mão direita pensando como bateria também, né? Pensando nessa questão percussiva. E a mão direita tem que trabalhar muito quem? A figura chamada semínima. Taca, 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 taca. As sextinas também. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Então isso influi muito, né? Influi bastante. Aí entra também estudar com metrônomo. Ou seja, é um monte de coisa que a gente tem que conhecer. E é por isso que eu ofereço o meu curso, que é o curso de guitarracompleta.com.br, para que a pessoa que está buscando conhecimento tenha um começo, um meio e uma continuação, né? Porque fim nunca tem. Para poder entender isso tudo que eu falei, porque senão fica uma coisa muito aérea. E a gente fica perdido nos estudos. Hoje mesmo conversei com um rapaz sobre isso, né? Que para tocar, para entender realmente o processo, não só ficar ser um mero repetidor do que os outros estão tocando, mas sim um entendedor do que está acontecendo, eu preciso estudar, entender de onde vem os acordes, para onde vão os acordes, as conexões que eles fazem, a harmonia, a melodia, né? O ritmo, e juntar isso tudo para poder tocar. Hoje eu me sinto confortável em tocar um heavy metal, mas também posso tocar um jazz, né? Eu acabei de sair de uma coisa, mas eu posso muito bem tocar um. Posso tocar um jazz, posso tocar uma bossa nova também. E por aí vai. Mas posso tocar também um pop rock. Né? Posso tocar por exemplo, um gospel, um hino da harpa, né? E por aí vai. Enfim, um carro. E por aí vai. Por quê? Eu desenvolvi os estilos musicais, eu fui escutando músicas, eu fui absorvendo conhecimento, só que o principal, eu entendo de harmonia, eu entendo das escalas, eu entendo da construção do ritmo, né? Da construção da harmonia, para onde vai cada acorde, para onde a melodia se encaixa no acorde, por aí vai. Ou seja, bastante coisa, não nego, né? Mas o curso de guitarra completa vai poder te ajudar a compreender tudo isso. E compreender o que eu falei hoje sobre riff, né? Então, os alunos que seguem exatamente o que eu falo no curso, após um período, né, entre 2 anos, 2 anos e meio, tem aluno que consegue em 1 ano e meio, né, depende do nível dele, de quanto que ele vai estudar, consegue compreender e destravar a cabeça e aí tocar o que quiser, né? E, obviamente, que ninguém vai tocar todos os estilos musicais, mas é importante compreender que todos os estilos absorvem da mesma fonte, da mesma base, né? E essa base é o que eu ensino no curso de guitarra completa. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, deixa o teu comentário também e vamos dominar as cordas. Valeu, fui!